Oi gente, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre amamentação e retorno ao trabalho. Será que é possível a gente manter a amamentação exclusiva do bebê mesmo voltando a trabalhar? Vamos começar? E quando a gente fala de retorno ao trabalho e amamentação, muitas angústias surgem nessa mulher, nessa mãe, né? Porque são muitos medos, né? Será que eu vou conseguir manter produção adequada para o meu bebê mesmo voltando ao trabalho? Será que meu bebê vai aceitar outra forma, né, de se alimentar que não seja no meu peito? Será que ele vai aceitar o leite materno por outro instrumento? Será que ele não vai desmamar? Enfim, são vários questionamentos. Um momento de muita ansiedade por parte da mulher é natural, porque além de você de envolver a preocupação de como tirar o leite, como manter este leite, como oferecer o leite pro bebê, tem todo o processo de separação, né, da mãe do bebê. O bebê geralmente ainda é muito pequenininho, porque quando a gente fala em licença maternidade, nossa licença maternidade legal, né, no Brasil é de 4 meses. Alguns outros tipos de vínculo, por exemplo, concursadas, enfim, são de 6 meses, ou então aquelas mulheres que até são CLT, né? Mas a empresa é a empresa cidadã, então tem uma licença maternidade estendida de 6 meses, mas é em torno de 4, 6 meses, um bebê ainda muito pequeno, um bebê ainda que demanda muito cuidado, muita atenção do cuidador, e um bebê que está exclusivamente no peito, então gera uma certa angústia, uma certa ansiedade nessa mulher, porque além de todo esse processo, né, de manter a amamentação, além de toda essa preocupação de conseguir manter a amamentação mesmo retornando ao trabalho, também tem a preocupação em relação à separação do bebê, porque é um bebê muito pequenininho, né? Enfim, quem vai cuidar desse bebê, como ele vai ser cuidado? Então é todo um contexto ali em torno disso. Mas vamos falar um pouquinho da parte prática do retorno ao trabalho, levando em consideração se você é, por exemplo, funcionária CLT, né, registrada. Então você tem alguns direitos trabalhistas, são 4 meses de licença maternidade, você até pode estender pegando um mês de férias, estender para 5, se você tiver direito a férias. E quando você retornar ao trabalho, você tem direito a 2 períodos de 30 minutos cada durante a sua jornada de trabalho, para você ou amamentar seu bebê ou você fazer ordenha. A gente sabe que isso é insuficiente, né? A gente precisa manter ali um padrão de ordenha até no trabalho, mais ou menos encaixado com o que seria o horário de mamada do bebê, intervalos, né? Mais ou menos igual com o que seria em casa, se o bebê estivesse sendo amamentado no seu peito direto. Então a gente sabe que isso ainda é pouco, mas legalmente existem esses 2 intervalos de 30 minutos em cada período para a mãe que retornou de licença maternidade e amamenta exclusivamente seu bebê. E isso até o bebê completar 6 meses de vida. Então essa é a parte legal, né? A proteção legal que a mulher tem. Fora o local adequado para ela fazer ordenha, guardar o leite, até receber seu bebê para ser amamentado, se for o caso. Infelizmente, não é a realidade da maior parte das empresas do Brasil. A gente não tem um local adequado, a gente não tem possibilidade de trazer o bebê para ser amamentado, mas a gente tem a possibilidade de sempre estar conversando com a nossa chefia, né, com a nossa chefia imediata, para ver o que pode ser feito para se continuar, para se manter esse aleitamento materno. Então a dica que eu dou vai retornar ao trabalho, ainda na gestação, dá uma sondada no seu trabalho. Pergunta aí pro seu chefe o que dá para ser feito em relação à amamentação quando você retornar de licença, para você já ter mais ou menos esquematizado como é que vai ser quando ela acontecer, tá? E algumas coisinhas você tem que organizar em casa mesmo, enfim, para conseguir ter uma logística aí legal de tirar leite, armazenar, transportar, tem todo um detalhezinho aí por trás. Mas já conversa ainda na gestação com o seu chefe para ver o que dá para fazer, o que pode ser feito, porque seu desejo é amamentar, enfim.
já dá uma sondada, já tenta dar uma esquematizada para quando você retornar, tá tudo mais ou menos ali organizado e você conseguir fazer a coisa acontecer mais facilmente. Então, como é que eu vou fazer, né? Eu tô de licença maternidade, meu bebê nasceu, eu tô de licença maternidade, mantenho um aleitamento materno exclusivo e vou começar a trabalhar daqui 2 meses. O que eu tenho que fazer, né? Bom, primeiro, planejamento é o principal para o retorno ao trabalho e você conseguir manter produção de leite adequada e você conseguir manter o aleitamento do seu bebê com leite materno pelo meio que você quer, pelo instrumento que você acha mais adequado. Então, tudo isso requer treinamento, requer planejamento. Planejamento é o primeiro passo. E o que eu preciso ter? Eu preciso comprar potes de vidro com tampa plástica, porque pra gente armazenar leite materno, né, tanto em geladeira quanto em freezer, precisa ser em pote de vidro com tampa plástica, tá bom? Isso é uma recomendação da instituição da Fiocruz, né? Da instituição que norteia, que fiscaliza bancos de leite do Brasil. Então, é uma orientação brasileira, tá, gente? Então, no Brasil, a orientação é essa: armazenamento de leite materno, pote de vidro com tampa plástica. Então, já providencia potes de vidro com tampa plástica, já providencia uma caixa térmica, porque você precisa fazer as ordenhas no trabalho e você precisa transportar este leite que você retirou do trabalho para a sua casa em temperatura adequada. Gelo ou gelox, que são aqueles compartimentos de plástico que tem um gel dentro que congela e aí mantém a temperatura, né? Pra você forrar toda a caixa plástica e colocar o pote com seu leite lá dentro pra manter a temperatura adequada no transporte, né, do seu trabalho pra sua casa. Uma bomba pra tirar leite. Pode ser tirado manualmente o leite? Pode, tranquilamente. Se você conseguiu se organizar para treinar a extração de leite manual, viu que ficou legal, que não demandou tanto tempo, que pra você deu certo, ótimo, pode ser manualmente. Mas pra você é muito trabalhoso, ficou difícil, você acha que vai ser melhor partir para uma bomba elétrica, então providencie uma bomba elétrica pra você levar pro trabalho e pra você ter em casa, pra você fazer a extração de leite mais rapidamente, né, conseguir tirar volume mais rapidamente, tá certo? Então, pote de vidro com tampa plástica, gelox, bolsa térmica ou caixa térmica de isopor e bomba elétrica para extração do leite. Isso que você tem que providenciar enquanto instrumento para retirada e transporte do leite. E aí, como você vai oferecer o leite para o seu bebê? Você vai oferecer em copinho? Você vai oferecer em colher dosadora? Você vai oferecer em mamadeira? Você vai oferecer, enfim. Você vai determinar qual é a melhor forma que você vai ter para ofertar esse leite que vai ficar lá pro seu bebê em casa. E aí você vai comprar o que você determinou como sendo o melhor e mais indicado. Lembrando que se a gente quer manter aleitamento materno exclusivo no peito da mãe, para não haver confusão de bico, para não haver nenhum problema relacionado à interferência de bico artificial, a gente sempre opta por copinho, que é aquele copo, pode ser copinho de dose, sabe? Copinho de dose de pinga, colher dosadora, que tem no mercado para vender, né? Na internet, em casas de lojas de bebê especializada nessas coisinhas. Ou copo de transição. O copo de transição tem que ser aquele copo sem bico de silicone e sem válvula, porque é para evitar a sucção do bebê, tá bom? É só pra gente oferecer o bebê vai sorver o leite, ele não vai sugar o leite. E aí, de acordo com cada idade que seu bebê tiver, vai ter um instrumento mais adequado para oferecer o leite para ele, tá bom? Isso tudo deve ser conversado com o pediatra em relação ao volume de leite que você tem que deixar também. Vai estar muito relacionado à idade e ao peso do seu bebê. Tudo isso tem que ser, por isso é importante planejar, porque você conversa com o seu pediatra, ou com uma nutricionista materna infantil, pra gente calcular volume, né, de leite que precisa ficar de acordo com a idade e peso do seu bebê, de acordo com a idade, qual é a melhor forma de ofertar o leite, se você não optar por mamadeira, se essa não for a sua vontade ou a sua realidade, tá bom? E aí vão te indicar o melhor meio para isso.
Mas aí o que você precisa comprar para se planejar, para começar a fazer de fato a coisa funcionar na prática, então é isso. Um instrumento que você vai utilizar para oferecer o leite para o seu bebê, que vão, né, utilizar na sua ausência para oferecer o leite para o seu bebê, e todos aqueles outros materiais necessários para você armazenar, retirar e transportar o seu leite materno, tá bom? E aí o ideal é você começar esse planejamento, então, 2 meses antes do retorno ao trabalho, como eu falei anteriormente, para você já organizar essa parte estrutural, essa parte de logística, né? E 1 mês antes, você então vai começar a parte de treinamento, digamos assim. Então, você vai começar a parte de ordenha, tanto para estimular seu organismo a produzir um pouco mais, para você ter estoque para deixar para o seu bebê, quanto para você se organizar em relação a quando eu vou fazer ordenha, por quanto tempo eu vou fazer a ordenha, como é que eu vou guardar esse leite, onde eu vou guardar esse leite, como eu vou oferecer para o bebê, treinar esta pessoa que vai dar para o seu bebê o leite materno na sua ausência, ver como é a aceitação do seu bebê, né, com o que você escolheu de instrumento para a oferta do leite. Então, esse 1 mês antes do seu retorno ao trabalho é para treinamento, certo? Então, você vai... Tem alguns protocolos que a gente faz até para estimular um aumento aí de produção, para a gente conseguir uma resposta rápida do organismo. Então, tem um protocolo bacana pra gente fazer isso. Mas é uma fase de treinamento, tá certo? Treinamento para você deixar tudo organizado, esquematizado, pra depois mesmo no vamos ver, tá tudo funcionando direitinho e a coisa ficar mais fácil de se manter e de se fazer. E aí, 15 dias antes do retorno ao trabalho, você vai de fato começar a tirar leite para estocar. E aí sim começa a prática. Começa a ordenhar leite, estocar leite. O seu bebê já vai estar acostumado com outro instrumento, já vai estar acostumado com algumas ausências, né, sua aí de peito, digamos assim. O cuidador do seu bebê já vai estar também treinado. E lembrando, gente, que se o seu bebê for um bebê que vai ficar em creche ou em berçário, converse na creche, converse no berçário sobre a sua vontade e o seu planejamento de manter aleitamento materno. Veja o que dá pra fazer, veja o que é possível enquanto instituição, né, que você escolheu. Coloque isso como prioridade até pra você escolher a instituição, porque não é fácil e você vai precisar da ajuda da terceira pessoa, né, do outro, do cuidador do seu bebê, daquele que vai ficar com ele na sua ausência. Então, escolha pessoas, escolha instituições que vão te ajudar nesse sentido, tá certo? Que estão ali com você, que não vão te atrapalhar. Então tá, comecei a tirar leite, vou começar a fazer estoque. Como é que eu guardo esse leite? Bom, em casa, leite materno cru, você pode deixar sem estar congelado por 12 horas na geladeira, sempre com etiquetinha lá no vidro, com data e hora da primeira ordenha, então do primeiro leite que você colocou no pote. Tem que estar lá a data e hora, tá? No congelador ou freezer, leite materno cru por até 15 dias. Quando a gente fala leite materno cru, é o leite que eu tirei, coloquei no pote, guardei no freezer ou na geladeira, tá? O pasteurizado é aquele que passa por todo aquele processo de triagem e seleção do banco de leite. Aí esse leite, ele é diferente, ele vale por mais tempo congelado. O nosso, que não passa por esse processo nem de seleção, nem de triagem, que é cru, que não passou por nenhum processo de pasteurização, é só por 15 dias no freezer ou congelador. Isso é uma determinação, legislação brasileira, tá, gente? Em outros países são outras determinações, são outras orientações. Mas no Brasil é por 15 dias cru em freezer ou congelador. Lembrando sempre que tem que estar etiquetado com a data e o início, né, a hora da primeira ordenha. Pode colocar leite em cima de leite, então leite que eu acabei de ordenhar em cima de leite cru? Pode, não tem problema. Só que a data de validade vai estar sempre ligada ao primeiro leite do pote, então a primeira ordenha, tá certo? Você pode fazer isso, só que você não pode reaproveitar leite. Então, eu posso colocar leite em cima de leite congelado,
mas eu não posso esquentar leite, né, amornar o leite e depois voltar ele pra geladeira ou voltar pro congelador, descongelar e depois voltar a resfriar. Isso eu não posso fazer. Uma vez descongelado, se não foi totalmente utilizado, né, se ele não foi oferecido por completo pro bebê, ele tem que ser desprezado, tem que ser jogado fora, tá? Então a dica é: porcione em potes de 100 ml para ter o mínimo possível de desperdício do leite, para que quase todo o volume ou todo o volume que você descongelar para oferecer para o bebê seja aproveitado, para você não jogar fora. Então, de 100 em 100 ml é um volume bacana, tá? E quem vai ficar lá com o meu bebê e vai oferecer pra ele? Como é que vai fazer? Vai pegar leite congelado? Vai esquentar onde? Posso esquentar no micro-ondas? Não. Leite materno a gente nunca aquece ou descongela em micro-ondas, tá bom? Ah, porque faz mal micro-ondas? Não, não tem nada a ver com a micro-ondas do micro-ondas. Tem a ver com que a gente não tem controle da temperatura, então a gente pode chegar a ferver esse leite e perder todas as propriedades dele. Então, como a gente não tem controle da temperatura, a gente orienta, aliás, que não seja feito o descongelamento ou que aqueça o leite materno em micro-ondas. Como é que eu vou fazer então? Você vai pegar o leite congelado, vai tirar do congelador, vai esquentar e ferver água, então vai ser em banho-maria, tá? Ferveu a água na panela, desliga o fogo, pega o pote do leite congelado e em movimentos circulares você vai homogeneizando até amornar e começar a se desfazer a pedrinha de gelo lá dentro, tá bom? Então, é para você deixar descongelar em banho-maria e não é para esquentar o leite, ele vai ficar morninho, ele vai descongelar e vai ficar morninho. Aí você pode oferecer para o seu bebê da forma como você escolheu, treinou e tá tudo certo ali, decidido anteriormente, tá bom? Uma vez descongelado, como eu já falei, não pode recongelar, tá bom? Tem que desprezar, se não foi usado totalmente pelo bebê, tem que jogar fora. Certo? E o cuidado que eu tenho que ter com a ordenha? Bom, eu tenho que ter cuidados higiênicos com a ordenha, então sempre que eu for ordenhar o leite, procure lugares limpos, lugares mais sossegados em que você esteja sozinha, cubra boca e nariz, prenda o cabelo, lava a mão até o antebraço, até os cotovelos. Pra quê? Pra gente evitar que qualquer sujidade ou cabelo até, ou gotículas, né, saliva, caiam ali no leite e você guarde um leite potencialmente contaminado. Então, o mínimo possível, não fale em cima do leite enquanto você ordenha, né? Não esteja perto de animais, ou dentro de um banheiro, por exemplo, que não é o lugar mais limpo do mundo. Enfim, o mínimo da higiene para você ter certeza de que o leite está sendo bem guardado, tá dentro dos padrões, né, de higiene para ser consumido pro seu bebê depois, tá bom? Então, esse é o cuidado que você tem que ter na hora de tirar. E com os utensílios, né? Todos os vidros e frascos que você for usar para armazenar, o lugar que você vai, o que você vai usar para oferecer o leite para o seu bebê, a própria bomba elétrica de extração, tudo isso você pode ferver, né? Lavar muito bem lavadinho com detergente, água. E depois você ferver por mais ou menos 15 minutos, tá? Deixar eles fervendo mais ou menos 15 minutos, todos cobertos de água. E deixar secar com a boca pra baixo, sozinho. Então, não passa pano de prato dentro ou fralda do bebê limpa, não passa. Coloca eles dentro, em cima de um pano de prato limpo, com a boca virada para baixo, para eles secarem sozinhos, tá? É importante porque quando a gente passa pano dentro, pano de prato, alguma coisa, pode ser que fique pluminha, algum resquício do próprio tecido lá dentro e aí passa pro leite, seu bebê vai engolir quando for tomar. Então, deixa secar sozinho, certo? Depois que tiver tudo sequinho, você pode colocar tudo dentro de um lugar fechado, específico para guarda desse tipo de material, né? Das suas coisas de ordenha e armazenamento de leite, tá bom? Então, esse cuidado é importante ter, porque a gente tá falando de alimento. Alimento deixa resíduo e resíduo pode gerar, né, ali bichinho, infestação de micro-organismos. Então, deixar tudo bem limpinho sempre para que seja o mais seguro possível pro seu bebê, tá certo? Eu tentei falar de maneira resumida para vocês como é um retorno ao trabalho, como manter a amamentação, né, no retorno ao trabalho. É óbvio que a gente tem que avaliar várias
várias circunstâncias, vários contextos ali que envolvem esse retorno ao trabalho. Mas, resumidamente, é isso. Os cuidados que você tem que ter, o planejamento que você tem que fazer, o que você tem que avaliar. É possível manter a amamentação, mesmo retornando ao trabalho. É possível. É bem desafiador, mas é possível, tá, gente? É um pouco desgastante no início, mas depois você vai conseguindo ali entender a logística e a coisa flui e acontece, tá bom? Quando a gente é bem orientado, quando a gente planeja as coisas com antecedência, consegue prever mais ou menos ali o que vai acontecer, tende a ficar mais fácil. Então, a dica que eu te dou é que se você tá gestante e tá vendo esse vídeo, começa a pensar nisso agora em relação a trabalho, em relação ao seu empregador, para ver o que você consegue estabelecer, né, de rotina no seu trabalho e para manter o aleitamento materno, se essa for a sua vontade, tá certo? E eu espero ter podido ajudar um pouco vocês com esse vídeo. Qualquer dúvida ou qualquer outro detalhezinho que vocês precisem saber, eu aconselho procurar uma ajuda profissional para saber da sua especificidade e atuar certinho ali no que você precisa, tá bom? Mas a intenção do vídeo foi te dar mais ou menos um norte, pra você saber como começar, por onde ir e saber principalmente que é possível. Desafiador, mas é possível manter a amamentação mesmo retornando ao trabalho. Tá certo? Qualquer coisa, comentário aqui pra mim, pra tirar dúvida ou um direct no Instagram, tá? Até o próximo vídeo, obrigada!